agradecer esse convite, agradecer ao Montenegro também. Foi uma forma de voltar, né, aos trabalhos antigos, e é bom. Nessa conjuntura é ótimo a gente ver o que a gente escrevia em momentos de, né, momentos de redemocratização, em momentos que a gente estava depois ligas, né, e depois da ditadura. Então foi muito bom. Eu não conhecia o seu trabalho e também os trabalhos que você cita, esse grupo imenso estudando a Igreja Católica, né, que você cita vários trabalhos. Achei muito bom ter conhecido. Na verdade, as questões que eu vou colocar aqui são um pouco, vamos dizer assim, como é que, a partir de um trabalho na Paraíba, né, a Paraíba não é tão importante quanto o Pernambuco, ao contrário, a Paraíba às vezes é pensada até como um anexo, né, de Pernambuco. Os paraíbanos não concordam. Não, você está correndo, eu fiquei correndo, tem algum paraibano aqui. Não concordo, nem eu, para falar a verdade. Mas é um pouco um senso, né? uma conversa que corre por lá. Eu também trabalhei no mesmo período e tem algumas questões para ser colocadas para a gente começar essa nossa conversa, né? Primeira coisa importante, uma coisa interessante que eu queria dizer é que você estudou tanto Julião, né? E não estudou justamente o ponto que eu mais estudei, né? Que era justamente o Julião falando da importância dos evangélicos para as ligas. Isso pode parecer um detalhe, mas é interessante, porque você começa a perceber como é que, naquele momento, já havia uma competição dentro do próprio campo religioso que vai explicar algumas questões, algumas posturas da igreja, que não só não podem ser traduzidas exatamente no campo da política, embora tenham efeitos políticos, né? Para usar uma expressão que a gente usava muito no nosso grupo de trabalho, lá no ACI, tem efeitos políticos, mas que podem ajudar a entender certas questões, certas perguntas que você faz. Tem um aqui que é bem interessante e que vai logo para a discussão que você faz também, que eu acho que é muito atual, é tudo que cabe na palavra comunismo como categoria acusatória, né? Que você coloca naquele momento, né? E a gente está vivendo isso hoje, e isso a categoria comunismo vai e volta. Essa aqui, relatada pelo próprio Julião, eu acho bem interessante. O Julião conta, né, que... eu vou ler um pedacinho para ficar mais fácil. Julião foi bastante divulgado num diálogo... Julião divulgou bastante um diálogo que teria ocorrido entre João Evangelista, da Igreja Batista e da Liga de Jaboatão, de Pernambuco, com o prefeito da cidade, que era advogado e grande proprietário. Nesse diálogo, em determinado momento, o prefeito teria afirmado que João Evangelista pensava que estava com Jesus Cristo, mas que estava servindo o comunismo. O prefeito disse para o líder da Liga. Indagado por João Evangelista sobre o que realmente era comunismo, o prefeito teria respondido: comunismo é tomar o que é dos outros, é fazer mal à filha dos outros, é empatar a religião dos outros. Então o dirigente das ligas teria surpreendido e exclamado: pois então já estamos nele, homem. Tomando cada uma das afirmações do prefeito, João iniciou pela segunda colocação e respondeu: o dono da terra ou o capataz infelicita a filha do camponês e não casa com ela. Depois o dono da propriedade, que é católico, não permite que eu faça meu culto na minha casa, então ele já está empatando minha religião. E finalmente o dono da terra, que despeja o camponês sem indenização, está tomando o que é da gente, com o que eu fiz com o meu trabalho, então é comunismo. E conclui: a Liga veio para acabar com essa lei e fazer a lei da justiça. Esse exemplo eu quis dar apenas porque eu acho que Julião é um dos primeiros, né, que chama atenção para o que está acontecendo entre os trabalhadores em relação à expansão dos evangélicos naquele momento. E aí o caso mais emblemático é João Pedro Teixeira, da Paraíba, né, que também era evangélico e aí um Otávio, da cultura bíblica, que lançava a mão de frases bíblicas quando foi preso, quando foi várias vezes que foi chamado a depor, né? Então esse é um exemplo sobre Julião, e Julião se chamava ecumênico. Ele diz, Julião inclusive diz: eu tomei a Bíblia e o Código Civil, um numa mão e outro na outra, mostrando inclusive como é que ele tomava conta das duas linguagens, das duas possibilidades, das dimensões, né,
ali para poder chegar e ter o diálogo com os trabalhadores. Então, minha pergunta para você é um pouco isso, quer dizer, nunca te ocorreu, né, você falou aí de Cordel de Julião, do ABC do camponês, nunca te ocorreu, ao estudar o catolicismo, olhar também para o campo religioso e perceber o que estava acontecendo naquele território, naturalizado como católico, né? O topos, o território católico, como é que isso se colocava. E aí eu vou para essa semana passada nós perdemos o Pierre Sanchis, uma perda muito forte, eu acho que é um dos pensadores que mais pensou a Igreja Católica no Brasil, né? Uma das pessoas que mais entendeu o que é cultura católica, o que é, na verdade, por que a gente pode perceber os efeitos da Igreja, né? Da política, que são fortes, totalmente como você diz, eu assino embaixo, mas ao mesmo tempo, qual é a sensibilidade católica? E o Pierre trabalhou muito isso, qual é a sensibilidade católica, comparando, inclusive... Trabalhou muito isso e foi um dos padres europeus que... Bom, é mesmo. Nesse sentido, foi um dos padres europeus convertido à antropologia, né? Catalão, né? Francês, e é bem interessante, realmente, Otávio, hoje eu não pensei nisso, que ele também era, né, um padre. Penso, claro, se todo tempo que ele era, mas assim, para essa conversa, não. Mas o Pierre, talvez por isso mesmo, né, por conhecer tão bem, que fala sobre a sensibilidade católica diferente da sensibilidade protestante, né? Ele vai falar justamente que, enquanto o significado da sensibilidade católica é última, espiritual, aliás, protestante, a católica é o lugar da visibilidade e da mediação. Quer dizer, é um pouco essa ideia de que é uma outra sensibilidade que está em jogo. E isso é muito importante quando a gente pensa como a Igreja Católica tem que ficar, para ser milenar, como você colocou, ela tem que ficar entre a utopia e a instituição. Esse balanço, essa tensão entre utopia e instituição, né? E tudo, como é que ela vai se movendo nisso. Esse ponto é importante porque, além de se mexer entre a utopia e a instituição, de ter uma sensibilidade muito mais ligada ao ritual, ao símbolo, né? E a mediação, né? A mediação dos santos, do Papa, da hierarquia toda, etc., ela é uma igreja que se sustenta assim por ser transnacional, hierárquica e sacramental. E para a nossa conversa de hoje, esse sacramental é muito importante, né? Esse sacramento é importante porque é uma coisa que dá uma legitimidade, primeiro, que falta um padre, segundo, que dá uma legitimidade ao padre, seja ele de fora ou de dentro, que diferencia de todos os leigos e que dá a ele um lugar específico, né, naquele espaço para, na verdade, se mover naquele espaço. E no caso do Brasil, onde os padres já foram empregados da corte, né, Brasil-Polônia, o que vai se construindo junto com a política, ao lado da política, é uma legitimidade da Igreja Católica falar ao Estado e à sociedade. Não vou entrar em todos os detalhes, todos os autores, você deve conhecer muito melhor do que eu, por exemplo, que o Ralph de Lacan escreveu, né, o próprio Aze, que você também cita, que na verdade, que um momento importante no Brasil, nos anos 30, né, a Igreja Católica consegue lugar, a hierarquia consegue lugar que ela não tinha antes, porque justamente o Estado meio que faz uma concordata com a Igreja Católica em relação às massas. Isso é uma coisa bastante importante, porque vai dar para a hierarquia, não é à toa que o Dom, achei interessante que você colocou, que o Dom Fragoso não se lembrava que o Padre Xavier lembrou. Isso não é por acaso, não é que o lembrava como lembrava porque eu era bispo. E o lugar do bispo na sociedade brasileira, a partir dos anos 30, passa a ser um lugar de uma autoridade, de um lugar de mediação, né? De mediação. Ou seja, a Igreja Católica brasileira perderia toda a sua eficácia se ela fosse igual ao Estado. Eu acho que esse é um ponto importante. Se ela apenas reproduzisse o Estado, se ela apenas reproduzisse o discurso de classe, ela perderia o que ela conquistou a duras penas, né, para poder chegar nesse lugar, que eu não estou dizendo que com isso ela era progressista, ao contrário, né, estou dizendo apenas o seguinte, para não ser exatamente porta-voz do Estado e das classes dominantes, foi a maneira que a Igreja encontrou de poder se reproduzir no país e de uma maneira até diferente de outros estados latino-americanos. Nós tivemos um certo ajonamento precoce por conta da Revolução de 30, não vai dar para entrar nesse detalhe. Mas, de qualquer forma, acho que o mais importante aí é que ela nunca vai ser internamente homogênea. Ela vai ser sempre, vai ter múltiplos carismas e divergências internas. Mas o que vai segurar a Igreja no seu lugar é ser justamente
esse lugar, né, conseguir esse lugar para poder interpelar os dois lados. O que não significa absolutamente que não vai ter uma série de... Ou seja, que aqui, vamos dizer assim, aqui a tendência, o movimento não seja do conservadorismo, da reprodução do status quo, mas não pode ser exatamente igual. Se for igual, ela perde o que ela tem que conquistar enquanto igreja. Então, a Dom Acácio, que você citou aqui, disse que trabalha na surdina, né? Em certas coisas eu trabalho na surdina. Muitas coisas podem ser feitas, algumas não podem ser ditas no espaço público, mas ela tem que manter justamente a sua exterioridade, né, em relação ao Estado e à sociedade, poder falar, poder convocar. E eu acho que isso é um dos pontos bem interessantes que vai explicar que discursos não sejam exatamente iguais às práticas, né, que você tem aí uma interpretação, que tem uma mediação religiosa que tem que ser considerada. E a função do padre, né, nesse esquema, nessa hierarquia, é a função de quem tem monopólio do sacramento. O monopólio do sacramento, em termos de igreja católica, né, ele é tudo, é totalmente diferente da sensibilidade protestante, né, onde estará um, dois, falando do meu nome, estarei entre vós. O sacramento é um sacramento, quer dizer, poder ministrar o sacramento é ter monopólio do padre. Então, o padre tem um lugar na sociedade, no grupo das comunidades, muito destacado quando você coloca o catolicismo. Inclusive, Julião fala que um dos motivos dos camponeses se tornarem evangélicos é justamente porque o padre não ia mais nas ligas camponesas e tornando-se evangélicos, eles podiam ter um pastor deles, né? E aí eles tinham as suas questões religiosas resolvidas, né, encaminhadas, etc. E tal. Então, essa coisa do padre, eu acho que é uma coisa bem importante para a gente pensar um pouco o que aconteceu com esses padres, como eles foram construindo sua legitimidade nesses lugares, nesses espaços, nessas comunidades onde eles estavam. Quer dizer, eles eram olhados como alguém detentor de um sacramento. E, para mim, isso faz alguma diferença, né? O Ralph de la Cava fala que a chave do catolicismo é o padre, né? Essa ideia de que o padre tem esse lugar e essa função específica. Por exemplo, uma outra coisa, só um detalhezinho para depois eu voltar para falar da Igreja Católica. Você, nos seus estudos, não encontrou alguma coisa sobre o Cristiano, o padre Cristiano, aliás, desculpa, o padre Alípio de Freitas, que é uma outra coisa totalmente assim, esquecida. O Alípio de Freitas era um português que veio para as ligas camponesas e que, na verdade, é chamado o padre do povo, foi preso antes de 64, né? E teve um papel muito interessante. Deixar para você falar sobre Alípio de Freitas, que me faltou pelo menos um pé de página sobre ele, já que ele é um dissidente, claramente, que vai ao jornal, que vai à revista, que vai falando, que se briga até com o Julião. Ele é mais radical que o Julião, quando o Julião pede para conciliar, para tal, então me faltou um pouco, queria saber do Alípio de Freitas. Bom, para acabar um pouco essa ideia, essas questões, né, e te perguntar um pouco, será que eu só li a introdução do seu texto? Eu gostei até de ouvir você falar agora, porque você fala do Comblan, você fala um pouco mais. E falar do Comblan significa falar em Puebla. Por que é que você, provocando um pouquinho para poder ter graça, se fixou tanto nessa encíclica, se depois, enquanto esses padres estavam no Brasil, tantos documentos foram colocados, inclusive Vaticano II, Puebla, Medellín, né? Assim, o fato deles terem vindo naquele contexto, onde você coloca super bem, no qual a questão do comunismo era a bandeira para ir à África e depois, por extensão, para vir na América Latina, os outros documentos, eles vão mostrar um pouco essa ideia que a igreja nunca vai ser homogênea e que ela vai ser sempre uma tensão entre múltiplos carismas e divergências, né? Então, a pergunta um pouco é essa agora, assim, por que, né, no seu trabalho, você dá tanta força para a encíclica, vamos dizer assim, que seria o ponto de partida. Não é que você não considerou, acho que na sua exposição você acabou considerando, mas e não considerou a importância dos outros documentos que expressam esse esforço internacional da igreja se manter como católica, aberta a todos, universal, etc., que são os documentos que vão seguindo, né, e que mostram também idas e vindas, né, mostram disputas internas da própria igreja católica, né? E ainda por último, né, quer dizer, eu queria explicar para você, é um pouco essa ideia da simbologia da terra, né? A ideia da simbologia da terra, de novo falando em termos de cultura bíblica e falando em termos da morada também, né? Que
que o Moacir escreveu para a gente, Moacir, todos nós de alguma forma, Beatriz, Rosineiro, José Sérgio também trabalhando com isso, que é essa ideia de que você tem uma dominação, né, que no meu trabalho eu chamo de lei da chibata, o trabalhador chama lei da chibata, chama lei do patrão, e que vai poder chegar dentro da Igreja Católica no que eles chamam de lei da necessidade. Né? E que, se você estudar um pouco isso, eu estudei um pouco os contatos comunitários, aliás, o Comblan também aparece um pouco no meu trabalho por conta das terras de igreja, das terras de igreja que viviam em comunidades, mutirões, etc. Um pouco essa ideia de que, na simbologia da questão da terra, né, do acesso à terra, né, do plantio, enfim, do cultivo, do cultivar, etc. e tal, tem uma justificativa muito maior, né, para se aproximar dos trabalhadores, do que, quer dizer, que funciona, que abre portas, né, do que, vamos supor, uma teoria que eles pudessem aderir ou não, né? Então essa ideia da terra de trabalho, depois da lei do patrão, chegando na lei da necessidade, que foi muito formulada no Nordeste nesse momento, eu acho, posso estar enganada, não fiz essa que você fez, mas que essa questão, ela é vamos dizer assim, ela é um disparador, ela é uma forma desses padres fazerem conversões internas, né, conversões pessoais, aderirem, estarem juntos. Então, para terminar, eu diria o seguinte, até que ponto algumas características da sensibilidade católica, né, e da forma como o catolicismo se organiza como religião pode ser colocado. Na Paraíba, por exemplo, teve uma greve dos padres. Eles não chamaram de greve dos padres, eles chamaram de semana, disseram assim, como é que é? Parada sacramental, uma coisa assim, não estou lembrando o nome agora. Significou o seguinte: o trabalhador rural estava preso, não conseguia ser solto, não era solto, eles resolveram todos ir para um município, isso na diocese de Guarabira, de Dom Marcelo Cavalheira, e a empresa chamou de greve dos padres, e eles não deram comunhão nem confissão naquele fim de semana. Né? Ou seja, eles demonstraram ali que era esse o objeto de se fazer política. Era fechar as portas de uma igreja que tem que estar sempre com as portas abertas. Claro que deu um debate enorme, inclusive nesse debate deu-se um debate se Dom Marcelo era comunista ou não, e como Dom Marcelo usava todos os símbolos, ele não abriu nunca mão da batina, da roupa, da maneira de andar, ele pessoalmente, outros bispos mudaram, fizeram diferente. Como ele não abriu, alguém disse, mas comunista? Você já viu comunista de batina? Aí já virou uma confusão interessante no debate que houve no local. Não foi um debate, uma coisa fácil, não. Eu acho que o Marcelo acabou puxando a orelha de um padre italiano, né, o ministro Carlos, agora não lembro exatamente o nome dele, de um padre italiano que foi um pouco a mais do que devia, depois voltou um pouco atrás e tal, fez a mediação na coisa, mas na greve dos padres, da chamada greve dos padres, quando na Paraíba, eles trouxeram para o centro a questão do sacramento. Era a maneira que eles conseguiram criar uma unidade entre os padres que estavam na região, que era um pouco, o trabalhador está preso, a gente não vai abrir as portas da igreja. E aí, eu acho uma coisa interessante, porque isso que você coloca, que vai acontecendo com os padres que vieram, alguns mais, não dá para comparar também, pergunta. Comblan vem de Louvain, é muito diferente do que vi de outros lugares. Quer dizer, qual é o carisma de cada um desses padres, né? Não esquecer essa coisa de onde vem Comblan, né? Mas, de qualquer forma, lembrar que Dom João Maria Pires foi um caso que ele foi tanto tocado por esses movimentos sociais que existiu na Paraíba, como foi tocado também pelos documentos da igreja. Eu acho que é essa ali que está o ponto, entendeu? Como é que eles vão vendo a realidade e encontrando narrativa e repertório dentro da própria instituição para interpretar o que estão vendo. Então, no caso do Dom João Maria Pires, foi de Dom Pelé a Dom Zumbi. Né? É essa assim que ele se apresenta. Ele chega negro, o primeiro bispo negro do Nordeste, Dom Pelé, e ele vai nesse processo. Mas eu me perguntaria, só para brincar, se não fosse a igreja e os seus documentos respaldando, por exemplo, Dom José Maria Pires tangeu um gado em Alagamar, né? Só os trabalhadores adiantados. E se não fossem só os trabalhadores, não fossem os documentos, enfim, queria trabalhar um
trabalhar um pouco com essa ideia de que a instituição e a utopia estão caminhando juntos com as suas tensões. Claro que as trajetórias dos padres centrais também são importantes, de onde eles vieram, quem eram seus pais, etc. e tal. Mas um pouco, eu acho que essa instituição milenar, né, ela merece um pouco que a gente perceba o seu jeito de fazer a dominação, o seu jeito de se aproximar da população, o seu jeito de, querendo ou não querendo, ter efeitos que nós consideramos progressistas nos movimentos sociais, né? Um pouco, eu acho que falta um pouco essa... queria que você me falasse um pouco o que você acha dessas coisas que eu estou colocando, pensando muito mais nessa experiência que eu tive na Paraíba.